Agora estamos em uma posição de 90% para o topo de uma montanha, 10% restantes. Então, depois de chegarmos ao topo da montanha, gostaríamos de desafiar uma montanha ainda mais alta. Um carro de $13 mil apareceu em imagens vazadas. Pequeno, em formato de caixa e inegavelmente japonês. Mas o verdadeiro choque, ele não era elétrico. Por trás desse design modesto se esconde o movimento mais ousado que a indústria automotiva japonesa fez em décadas, um que pode abalar o império da Tesla. O boato que desafiou a lógica. Tudo começou com um lampejo, um clipe de 15 segundos perdido entre milhões. Uma silhueta granulada de um carro em forma de caixa cortando as ruas estreitas de Tóquio. Uma legenda dizia que o Japão estava preparando um carro tão barato e eficiente que poderia acabar com a obsessão global por veículos elétricos. Em poucas horas, a internet pegou fogo. Montagens no TikTok exageraram o mistério. Fóruns no Reddit se encheram de manchetes japonesas meio traduzidas e esboços de engenharia especulativos. Alguns juravam que era um projeto patrocinado pelo governo para defender a supremacia automotiva japonesa. Outros garantiam que era um protótipo secreto da Mitsubishi, o renascimento de uma ideia esquecida programada para 2026. Mas, em meio ao frenesi, reinava o silêncio onde deveria haver confirmação. Sem comunicados de imprensa, sem registros de patente, nenhuma pista oficial da Mitsubishi ou do Ministério dos Transportes do Japão. O boato ganhou vida própria, um fantasma digital que se recusava a desaparecer. E por trás desse fantasma havia uma pergunta que nem os engenheiros da Tesla, nem os céticos do Japão conseguiam responder. Por que uma das nações mais tecnologicamente avançadas do mundo apostaria novamente em gasolina? O amor do Japão pelo pequeno. Para entender essa história, é preciso entender o Japão. Um país onde a precisão substitui o excesso. Em Tóquio, espaço é ouro. As ruas são estreitas, os estacionamentos parecem quebra-cabeças e cada centímetro de terra é calculado como um tabuleiro de xadrez. Aqui, um carro grande não é um luxo, é um incômodo. Então, o Japão criou um novo tipo de veículo, o Kei-Car. Kei, significando leve ou compacto. Nascidos das cinzas da reconstrução pós-guerra, esses carros minúsculos se tornaram uma tábua de salvação para milhões. O governo ofereceu incentivos fiscais, seguros mais baratos e leis de estacionamento mais flexíveis para quem dirigisse um. A ideia não era restringir as pessoas, era libertá-las dos custos e do caos das cidades modernas. Com o tempo, o Kei-Car evoluiu para algo cultural. Não era apenas um meio de transporte, virou símbolo da engenhosidade japonesa, a prova de que um bom design não precisa ser espalhafatoso. De trabalhadores a famílias, de estudantes a donos de lojas, todos encontraram seu espaço dentro dessas máquinas compactas. E entre elas, um nome se destacou discretamente. Um nome que ressurgiria décadas depois como o retorno mais surpreendente do Japão: Delica. O legado da linha Delica. Muito antes da internet sussurrar sobre um carro de $13 mil, a Mitsubishi já havia escrito sua lenda, em aço e utilidade. A história começou em 1968, quando a primeira Mitsubishi Delica chegou às estradas japonesas. Um híbrido entre caminhonete e van familiar foi criada para um país em movimento. Agricultores, comerciantes e famílias que precisavam de um veículo que carregasse tudo e todos. Era compacta, mas destemida. Subia estradas de montanha e atravessava vilarejos de pescadores onde veículos maiores ficavam presos. Com o tempo, a Delica se tornou sinônimo de resistência. O carro que trabalhava tanto quanto quem o dirigia. Mas nos anos 90, as cidades japonesas haviam mudado. O espaço era mais apertado, o combustível era precioso e a população queria um companheiro menor para o dia a dia urbano.
A resposta da Mitsubishi foi a Delica Mini, 1996 a 1999. Uma versão Classe K de sua van icônica. Mantinha o mesmo espírito, tração nas 4 rodas, bancos modulares e praticidade condensada em 3,4 metros de eficiência. A Delica Mini não era só uma van menor, era uma afirmação de que robustez podia existir em um formato compacto. E nessa filosofia, nasceu silenciosamente o projeto da revolução da Mitsubishi para 2026. O renascimento de 2026. Em 2026, praticamente todas as grandes montadoras tinham apostado na eletrificação. A Tesla construía gigafábricas em vários continentes. Volkswagen e Toyota haviam prometido linhas totalmente elétricas para a próxima década. Parecia inevitável, o motor a combustão era coisa do passado, mas a Mitsubishi discordava. Em vez de entrar na corrida por autonomia e supremacia das baterias, ela seguiu na direção oposta, rumo a uma máquina menor e mais modesta. Seus engenheiros ressuscitaram uma silhueta esquecida dos anos 90, a Delica Mini, e a redesenharam para uma nova geração. Mas aqui estava a virada. Ela não era elétrica, era movida a gasolina. Por quê? Porque os engenheiros japoneses estavam enxergando o que os outros ignoravam. Mesmo em 2025, mais de 60% dos motoristas no mundo ainda não tinham acesso a uma infraestrutura de recarga confiável. No interior do Japão, no Sudeste Asiático, em partes da África, a eletricidade era instável, mas gasolina havia em todo lugar. Então a Mitsubishi não construiu um carro para tendências, construiu um carro para a vida real, um microveículo que abastece em minutos. Custa menos da metade de um elétrico e dura 15 anos sem a dor de cabeça da troca de bateria. Enquanto os outros corriam atrás do futuro, a Mitsubishi projetava silenciosamente algo mais perigoso, uma revolução prática. E por trás de seu exterior modesto, ela escondeu décadas de sabedoria em engenharia esperando a hora de ressurgir. Engenharia de potência compacta. Por fora, ele parece quase um brinquedo. Estrutura quadrada, vertical, com olhos de LED e uma grade em forma de sorriso. Mas essa é a ilusão. Cada milímetro do seu design carrega décadas da experiência da Mitsubishi comprimidas em uma única forma compacta. Sob a carroceria, um motor de 659 centímetros cúbicos e 3 cilindros ronrona com eficiência silenciosa. Uma evolução moderna do mesmo conjunto mecânico da classe K que definiu os microcarros japoneses nos anos 90. A empresa oferece versões aspiradas naturalmente e com turbo, combinadas com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 velocidades. E como um aceno às suas raízes robustas, a tração nas 4 rodas está de volta. Uma raridade nos K-Cars modernos, mas essencial para as regiões rurais do Japão cobertas de neve. Por dentro, o carro faz um truque de mágica. O que parece pequeno por fora se revela espaçoso por dentro. Portas deslizantes, bancos que rebatem totalmente, compartimentos de armazenamento escondidos e um layout modular pensado tanto para a vida urbana quanto para escapadas de fim de semana. A segurança não foi sacrificada em nome do tamanho. Frenagem automática, alerta de saída de faixa e câmera 360 graus transformam o tráfego denso de Tóquio em algo navegável, até mesmo tolerável. E o resultado? Um carro que parece modesto, mas entrega desempenho com uma rebeldia silenciosa, unindo a confiabilidade à moda antiga com a inteligência do século XXI. Ele não quer ser o mais rápido, nem o mais chamativo. Ele quer funcionar, e nisso pode acabar vencendo toda a corrida dos elétricos. A mensagem cultural por trás da máquina. Para grande parte do mundo, a decisão da Mitsubishi pareceu uma contradição. Por que ressuscitar a gasolina quando o futuro é movido a lítio e dados? Mas para o Japão, não foi rebeldia, foi memória. O design japonês sempre seguiu uma regra silenciosa. A tecnologia deve se curvar à vida humana. Do Walkman ao trem-bala, toda inovação começou com empatia. Com os carros, não foi diferente. Um veículo não era símbolo de status, era uma extensão do ritmo diário.
levar os filhos à escola, fazer compras, enfrentar o trânsito sob chuva ou a neve nas montanhas. O novo Delica Mini carrega essa mesma humildade. Ele não promete velocidade nem espetáculo, ele promete confiabilidade. Em um mundo onde a tecnologia costuma ditar comportamentos, esse carro devolve ao motorista o controle. Há também uma camada filosófica. O Japão acredita que a perfeição não está no que é novo, mas no que é refinado. Em vez de abandonar o motor a combustão, a Mitsubishi o aperfeiçoou. Mais limpo, menor, mais inteligente, até que ele atendesse à consciência moderna sem se render à moda. Enquanto empresas ocidentais correm atrás da disrupção, o Japão busca equilíbrio. E é esse equilíbrio entre herança e inovação, entre idealismo e praticidade, que dá a esse pequeno carro sua força silenciosa. O efeito global. Quando a notícia do Kei-Car, a gasolina da Mitsubishi, ultrapassou as fronteiras do Japão, a reação foi de descrença. Analistas chamaram de retrocesso. Instituições ambientais descartaram como saudosismo. Mas os números contavam uma verdade mais silenciosa. Em 2025, mais da metade do mundo ainda não tinha infraestrutura confiável para veículos elétricos, e os materiais para baterias estavam ficando mais raros, não mais baratos. Foi por isso que as ondas começaram. Primeiro na Ásia, depois na Europa. Jornalistas automotivos o apelidaram de contra-revolução sobre 4 rodas. Para a Tesla, foi uma ameaça filosófica. A empresa passou anos convencendo o mundo de que sustentabilidade significava exclusivamente eletricidade. Agora, uma minivan de $13.000 provava que sustentabilidade também podia significar longevidade, eficiência e acessibilidade, valores que os veículos elétricos muitas vezes deixavam de lado. Outros fabricantes começaram a prestar atenção. A Toyota revisitou sua linha de híbridos. Suzuki e Daihatsu voltaram a explorar micromotores ultra-eficientes. A Mitsubishi não tinha apenas lançado um carro, ela reabriu um debate que a indústria achava encerrado. Porque, no fim das contas, progresso não é apagar o passado, é refiná-lo. E esse pequeno carro japonês lembrou o mundo de que o caminho para o futuro ainda pode ser movido a gasolina, só que de um jeito muito mais inteligente. Num mundo que corre rumo ao silêncio e às telas, o Japão construiu algo mais ruidoso em espírito, um carro pequeno que ousa questionar o futuro. O Delica Mini de $13.000 não está desafiando o progresso, está redefinindo ele, provando que a inovação começa onde a necessidade nunca acaba.